Rara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu aqui, Otávio Leal, Janprem, hoje conversando com você, ensinando você a constelação sistêmica ou alguns saberes sistêmicos, unidos com um tarô específico. Então, nós vamos olhar algumas questões da nossa vida, da nossa jornada de vida, e usarmos esses tarôs, esses oráculos muito especiais, para que você possa estar mexendo positivamente com os teus caminhos. Eu acredito que existam situações da nossa vida onde nós temos arbítrios. Outras, o arbítrio é muitas vezes reduzido, é diminuído e muito. E como lidar com isso? O que é possível transformar, o que é impossível de se transformar, mas note que a priori não faz diferença saber o que é possível, o que é impossível, mas é importante tentarmos. Tentarmos. É importante a energia da ação, ou como diz os libertários do passado, os anarquistas do passado, a utopia, nossos sonhos, nossas utopias, não é algo que tem que ser realizado, não é um fim em si mesmo. As nossas utopias significam estar se caminhando, sempre caminhando. Inclusive, em São Paulo, na Humane Amor, que agora é no Ipiranga, junto com a escola do Vinícius Rastrelli, com o Espaço Dalma, eu tenho esse grupo de utopias, que é um grupo de terapia, de crescimento, de empoderamento, de mexer com o nosso bicho, com o nosso moleque, com a nossa moleca, que é o Anima Soma, que é um grupo de raízes. A ideia dele agora é vir com esse nome de raízes. Enraizarmos nesse planeta. Termos uma vida nesse planeta com raízes. Então, eu vou estar compartilhando contigo esses elementos a respeito da prosperidade, da sexualidade também, da espiritualidade e de como levarmos uma vida mais leve. Tudo isso dentro dos saberes sistêmicos e dos oráculos do tarô também. É importante que eu vou revelar algumas cartas para você que está aqui comigo, e provavelmente por um processo de sincronicidade, as mensagens que eu vou compartilhar acabarão servindo para ti. Porque nesse momento, se você me escuta aqui, é porque de alguma forma eu estou sendo um instrumento para revelar para ti aquilo que vai ser compartilhado nesses saberes sistêmicos. Então vamos beber um pouco d'água, bater aqui o meu sino, onde ele está. Não está aqui por perto, mas eu bato uma palma para criar uma energia positiva e começarmos essa jornada. Vamos lá, então. Namastê, Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa uma pacificação, um repouso. Shanti é um mantra que podemos utilizar para ultrapassarmos situações de ansiedade, de depressão, situações de angústias também. E por que não de frustração? Shanti. Bem, eu tenho aqui em minhas mãos hoje 3 oráculos que eu fiquei fascinado pelos mesmos, conheci há pouco tempo, que são oráculos, algo próximo de um tarô, oráculos utilizados dentro dessa visão dos saberes sistêmicos, da constelação familiar. Esses oráculos, deixa eu colocar aqui o meu óculo, eles fazem parte, então, de uma coleção, que a coleção é da editora Saberes Sistêmicos. É um livrinho, e cada um desses livros acompanha 39
arcanos ou cartas para você utilizar na tua vida. O que me surpreendeu dos mesmos é a profundidade encontrada aqui. Então, eu quero começar com esse daqui, que são os saberes sistêmicos para uma vida mais leve, da autora Bianca Trombelli. O que que é uma vida mais leve? Então, aparentemente, nós pensamos que vão vir conselhos, conselhos mais simplistas, como dorme cedo, são coisas óbvias, se alimenta melhor, mais de frutas, ame mais, trabalhe com o que você goste, mas não. A proposta aqui é olharmos também para as questões familiares que fazem parte da nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos aprender na prática, e provavelmente o que vai se revelar aqui vai atuar para ti. Vamos imaginar hoje o que supostamente te bloqueia para uma vida mais leve, mais solta, como eu disse no começo, sem tanto estresse, angústias, depressões, ansiedades. É importantíssimo nós mentalizarmos a pergunta. Você sabe disso, eu valorizo demais, sempre que usamos qualquer tipo de oráculos, fazer a pergunta muito clara: como hoje, ultrapassar as limitações para uma vida leve? Ou melhor, o que eu preciso curar hoje na minha vida para encontrar uma vida mais leve? Então, vem aqui essa carta, tirei aqui para você, que significa estabeleça paz interna na tua vida. Então, de cara, ela propõe um exercício, não é só uma mensagem, é um exercício que diz: observe qual ou quais aspectos da sua vida hoje precisam de uma reconciliação, seja com uma outra pessoa, escrever uma carta, mandar e-mails, pedir perdão, acender uma vela, ou seja com você. O que que você precisa reconciliar? Se perdoar, perdoar, ou melhor, o que que você precisa reconciliar, talvez, do teu passado dentro do sistema familiar? Porque a ideia aqui é trazer os elementos sistêmicos ou da constelação familiar. Então, o que que você precisa resolver? E é interessante porque isso pode ser com mãe, pode ser com irmãos, pode ser com filhos. Essa é a proposta aqui, tá vendo? Saberes sistêmicos para uma vida mais leve. Outra sugestão aqui que dá para você é que você veja o que, que está pendente na tua vida para que essa reconciliação aconteça. Então, quando acabar aqui essa consulta comigo, esse bate-papo, essa aula, você vai sentar e pensar: que portas estão abertas na minha vida? O que que eu preciso estar fechando? Aonde que parece que tem um buraco que consome a minha energia? E você pode trabalhar aqui com o novo Ho'oponopono, que é o Ho'oponopono indiano, junto com o Ho'oponopono da Polinésia, que eu ensino, que eu gosto muito dessa visão, que é solto, confio, amo e agradeço. Então você vai imaginar o que que precisa de reconciliação, o que que você precisa tirar da tua vida. Se você escrever, é muito bacana isso, pôr num papel e falar: solto, solto isso, solto esses problemas, essas dificuldades, solto tudo aquilo que eu seguro. Sempre começa com o soltar, quando nós fazemos essa cura do Ho'oponopono. Então, solto, confio, que é a fé que eu vou resolver essa situação, amo e agradeço, jogo amor e jogo gratidão. Você sabe que essa visão de agradecer a tudo, ela é muito importante, mas eu não comungo tão somente com ela. Antes de trazer à luz a gratidão, primeiro solte o que precisa ser soltado. Solto, amo, confio e agradeço. Então, olha, depois de você falar isso várias vezes para uma situação, pensa que a partir de agora você consegue perceber e assumir que você é parte disso que aconteceu, é parte, mas não a vítima total.
Isso é o que está propondo aqui. Não, você não trazer energia da vítima. Encontre um lugar dentro de você, tem aquele chakra secreto, Hrit Chakra, que fica aqui embaixo do coração. Hrit Chakra, muito pouco ensinado, mas eu ensino, você sabe. E nesse chakra, você vai saber, vai entender que você fez parte dessa situação do passado, mas que agora isso já ficou para trás, que agora é importante uma harmonia com você. Então, isso é muito bacana. Dentro da minha formação de astrologia com tarô, você sabe que eu defendo demais quem estuda comigo, unir astrologia com o tarô, trazer essa energia dos dois. E quando você traz essa energia da astrologia e do tarô, vamos imaginar que você vai fazer o mapa de alguém, ou interprete o tarô para você ou para alguém, você vê situações limítrofes no tarô, naquela pessoa que está ali, ou para você, você usa essas situações sistêmicas. No caso aqui, para você, sai para você estabelecer a paz entre as partes envolvidas. Então, vamos supor, às vezes você deletou uma pessoa do celular, tirou uma pessoa do celular que você não quer nem mais ouvir falar, talvez você possa lá e colocar, né, permitir que ela te mande mensagens novamente, mesmo que não mande, ou você fazer uma mentalização para alguém que te feriu, ou você, no caso, que saiu essa carta para você, que você possa fazer uma oração para a pessoa. E lembra que muitas vezes nós não sabemos ajudar os outros. Por isso que acontece que dentro de um sistema, muitas pessoas que nós ajudamos acabam nos traindo. Isso é muito comum. Muitas pessoas que nos ajudam acabam que nós ajudamos acabam nos traindo, porque nós demos tudo, porque não soubemos ajudar. Mas, Otávio de Ampren, por que que é assim? Eu não sei por que que é assim, mas é assim. Basta olhar na tua vida. Então, olha aqui. Todos nós, de alguma forma, temos uma parte de responsabilidade por tudo que acontece conosco. Eu não gosto também desse dizer que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Não gosto. Mas muitas coisas que acontecem conosco, nós somos responsáveis. E aqui está falando que nós devemos evitar na nossa vida de sermos uma vítima ou um algoz. Ter paz, não ficar brigando com os outros, agredindo os outros, seja em pensamentos, em palavras, em olhares, em fofocas, e ao mesmo tempo não se permitir entrar sobre isso, nessas situações. E não é fácil, eu sei. Tem uma pessoa que gosta muito de mim, e sempre eu falo para ela: não me traz fofocas, não me traz o que os outros pensam, não me traz situações Y ou X ou Y de alguém, mas sempre ela acredita que para o meu bem tem que trazer essas interpretações, ok? Então, essa é a primeira figura que sai aqui com relação a esse primeiro jogo, né, de saberes sistêmicos. Porque quando você aprende tarô em astrologia do jeito que eu te ensino, você sabe que dá para você ser um terapeuta usando astrologia e tarô. Seja um terapeuta energético, que é uma das minhas formações maiores, energético, vibracional, ou seja, um terapeuta de astrologia e tarô, dessas duas técnicas unidas. Todo mês de março, todo ano em março, eu começo essa formação de astrologia e tarô, e agora esse ano eu estou trazendo também essa visão sistêmica para você. Então, vamos continuar falando um pouquinho dessa questão da vida leve, de ultrapassar situações familiares, enroscos, teias que nos limitam. Então, eu vou falar para ti, agora que está aqui comigo, pensa alguma coisa, pede uma resposta para alguma situação que seja, não importa o quê,
Aonde você sente que parece que tua energia está indo embora, que a tua energia está se esvaindo? Formula bem essa pergunta. Eu estava num evento esses dias, e é interessante como as pessoas chegam para alguns tarólogos e falam: "Tira uma carta para mim, tira uma carta para minha vida, tira uma carta para o meu amor". Imagina quando você pede isso para o universo, tira uma carta, em lugares cheios, sem concentração nenhuma, e você jogando de qualquer jeito, sabe? A existência vai te dar uma resposta provavelmente errada, provavelmente errada. Eu gosto de falar isso, né? Tem pessoas que buscam previsões muito definidas, porque a vida dela é definida. Eu, quando atendo com mapa astral ou fazendo previsões, o meu forte é a astrologia, o mapa astral. Eu evito ao máximo de ler um mapa vendo o que é previsível na vida das pessoas. Porque o grande tarólogo, o grande astrólogo, o grande terapeuta, ele não quer que a pessoa siga a boiada, que ela siga a multidão, que ela seja uma alma que tenha a doença da normose, que é ser uma pessoa normal. Então, vamos olhar aqui para você, mentaliza bem uma pergunta agora para entrar nesse processo de sincronicidade, mas traz dentro dessa pergunta a ideia de alguma coisa que está te amarrando. Mentaliza isso. Mentaliza que eu vou trazer aqui esse baralho que eu fiquei fascinado, eu vou começar a usar também, ensinar meus alunos a usarem nas formações de terapias, para conseguir dar um aconselhamento adequado para quem nos atende. Então está aqui, eu vou colocar aqui a mão, de olhos fechados, para você que está aqui, dentro de uma sincronicidade, vem essa daqui. Vamos ver a mensagem que veio para você. Olha que coisa mais linda, coisa mais linda. Permita-se ser imperfeito. Permita-se ser imperfeito. Acolha a tua sombra dessa situação que você mentalizou ou de tudo. Então diz assim: quando nós damos o direito a nossos pais de serem seres humanos imperfeitos, antes de serem nossos pais, nós também nos libertamos da necessidade de sermos perfeitos. Então, como é uma visão de constelação, de saber esses tempos, está pedindo para aceitarmos que nossos pais não são perfeitos. Não são. E quando eu trago isso para a minha vida, eu começo a me dar conta também que eu também não tenho a necessidade de ser perfeito. Aí continua aqui. Querer que nós mesmos, nossos pais ou demais pessoas sejam perfeitos é como desejarmos, é um ato de não aceitação. Eu gosto de falar isso, iluminação é aceitarmos quem nós somos, com as nossas imperfeições. Aí, continuando, quando nós nos aceitamos, nós paramos de fingir sermos quem nós não somos. E nós somos vulneráveis também. Seja vulnerável, ofereça a tua leveza. Quando você está em paz, entendendo que você não é perfeito, não é. Quando abrimos mão da perfeição, damos espaço para um ambiente em que é possível até rir de si mesmo ou de si mesma, numa situação de imperfeição. É a leveza de lidar consigo mesmo, mesma, e com o outro, sem qualquer expectativa de que as coisas sejam exatamente do jeito que eu quero. Solta essa necessidade de ser do jeito que você quer. E é bonito isso porque, por exemplo, se você faz uma pergunta a respeito da tua sexualidade, dentro das terapias tântricas, psicoterapia tântrica, e vem essa resposta, aceita a tua forma de se envolver sexualmente, de querer, de não querer, de se abrir, de se fechar. Se é com relação a tuas questões profissionais, sempre tenta melhorar, lógico, mas aceita que sempre dá para melhorar profissionalmente, sempre dá. E se dá para melhorar profissionalmente, é sinal de que não há perfeição ainda aqui. E aí vem um exercício aqui para você.
verifique se na sua vida há alguma oportunidade de você, em situações da quais poderá testar com o tempo, conhecer, ou se conhecer melhor, ver se existe alguma questão na sua vida hoje que você vai aceitar totalmente a tua imperfeição e vai ver que resultado isso traz para você. Aceitar a sua imperfeição, aceitar como você se sente. E nota, como eu estou falando de saberes sistêmicos, nós temos que aceitar a imperfeição dos nossos pais. De novo, aqui eu trago para você essa cura desse Ho'oponopono, que é o Ho'oponopono que eu ensino junto com o Reiki. Eu acho que ele, junto com o Reiki Mikao Shu, é maravilhoso. Tem uma iniciação lá, lógico, mas que diz: solto, confio, amo e agradeço. Então eu solto a necessidade de ser perfeita, de ser perfeito. Solto a necessidade de agradar todo mundo, a necessidade de que todos me aplaudam, ou a necessidade de que tudo seja do meu jeito, ok? Então solto, confio que esse soltar vai me trazer uma série de curas, eu confio nisso. Amo e agradeço. Volto a repetir, não traz a gratidão sem antes soltar e confiar, ok? Porque você não se traz a gratidão e você vai, né, como se diz, ah, engolir sapos. A gratidão vai empurrar um monte de coisas para dentro de você. Você vai recalcar um monte de coisas. Quando eu agradeço, sem estar muito bem resolvido as coisas, é um recalque psicológico. É como se alguém tampasse a minha boca. E o recalque psicológico, ele é pior do que o problema quando você tem consciência dele. Quando você tem consciência dele. Então, essa é a primeiro, saberes sistêmicos para uma vida mais leve, que sempre tem uma questão de resolver alguma coisa, para em seguida nós estarmos ultrapassando as mesmas, tá bom? Recomendo muito para você esse, esse, essa primeira dica. Eu vou dar mais duas aqui na frente. Meus irmãos gostaram aqui desses saberes sistêmicos? Lila, viajante que está quase indo, né, para o Japão. Meus irmãos, minhas irmãs, vê se vocês têm alguma dúvida, querem deixar. E eu vou estar falando agora de prosperidade, os saberes sistêmicos para prosperidade. E é importante saber que essa aula aqui que eu estou dando, ela vai ser editada. Gratidão, Paula, gratidão. Vai ser editada, também te amo, Lila. Vai ser editada e vai entrar na formação de astrologia e tarô, que eu chamo de uma astrologia, de uma formação que poderia chamar Universidade da Astrologia do Tarô. Eu vou colocar o link no YouTube, vocês podem procurar no meu site, Humano e Amor, curso de tarô e astrologia juntos. Eu tenho uns separados também, mas tem um junto, que é o curso que você recebe, está tudo gravado, você fica 4 anos com essas aulas. Ou em março agora começa uma formação de astrologia e tarô ao vivo comigo. Para quem gosta ao vivo, começa em março, basta escrever no site ou no Instagram, que a gente te manda informações. Aí é uma aula comigo, 1 ano de curso, 10 meses, ao vivo, para você ser astrólogo e tarólogo, ok? Abraço de Portugal também, Filipa. Estou com muita vontade que alguém me leve para dar um curso aí em Portugal. Minha filha está aí. Está chegando a hora de eu visitar Portugal, dar aulas aí em troca de hospedagem e da passagem, fazer um grupo aí, quem sabe alguém me produza para essa viagem. Mas então vamos em frente agora para a questão da prosperidade. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos essa caixinha de saberes sistêmicos para prosperidade. São 39 mensagens e, ao mesmo tempo,
tempo 39 reflexões para nós que somos terapeuta de nós mesmos e quem é ou para quem é terapeuta do outro, são reflexões e exercícios para destravarmos situações da vida. E eu já falei para ti dos saberes sistêmicos por uma vida mais leve, e agora vamos falar dos saberes sistêmicos para a prosperidade, baseado nesse autor que é Décio Oliveira. Então, são figuras muito bonitas, cartas muito bonitas, sempre com uma mensagem, mas um exercício também. Um exercício. Então, de cara, eu vou revelar um aqui para você. Vou revelar um aqui para você. Vou passar aqui a mão. E você vai imaginar o que está segurando a minha prosperidade. Prosperidade pode ser plena, que é amorosa, de viagem, de amizades, de trabalho, ou pode ser de valores, ou prosperidade familiar. Eu vou mentalizar que isso vai servir para você que está aqui comigo, através do processo de sincronicidade, e vem, vamos de novo, aqui, essa daqui. Essa é a mensagem que para você. Vamos ver se faz sentido. Então diz, quando alguém diz o que não quer, está dizendo o que deseja de fato. Isso é interessante, eu aprendi lá nos anos 90 com a programação neurolinguística, né? Eu não quero doenças, mas você está usando a palavra doenças. Eu não quero tristeza, eu não quero. Então, muitas pessoas que em algumas religiões ficam dizendo tudo o que não querem, você pode observar que a vida delas é muito difícil, que a vida delas é muito sofrível, muito sofrível. Então é importante focar o que você quer, o que você quer. Quando você fala, eu não quero ser pobre, de alguma maneira você pode estar trazendo isso para você. E isso tem relação com a questão da preocupação. Você sabe que o mundo espiritual diz que preocupação é falta de confiança. Então, se eu me preocupo, como está minha filha agora, que inclusive está em Portugal, é porque eu não acredito que ela esteja bem. Se eu me preocupo com valores financeiros, é porque eu acredito que isso não vai dar certo. A preocupação, ela não traz nada de positivo. Por exemplo, se preocupar com a saúde, eu ficasse mais saudável, eu ficaria me preocupando o dia inteiro. Mas não, eu tenho que fazer jejum, no meu caso, intermitente, fazer remo, que eu faço, karatê, kung fu, musculação, e ando de bicicleta o tempo inteiro. Aqui onde eu moro, nessa ilha, que é Guarujá. Então, faça algo. Aí, continuando, seja muito. Afirme o que você quer. Afirme o que você quer. Coloque uma energia naquilo que você quer. Acredite realmente com firmeza. E é importante essa confiança. De novo, quando a gente pega uma dica dessa que tem relação com a visão sistêmica, então, por exemplo, se eu fico dizendo que eu não quero muito, provavelmente os meus pais também falam isso. Porque quando eu revelo um arcano aqui para você, eu também estou nessa história. E quando eu leio aqui que quando alguém diz o que não quer, está dizendo o que quer de fato para a existência, é a minha mãe. Minha mãe é muito assim. Ela fica o tempo todo dizendo que ela não quer. O tempo todo. Isso é muito triste mesmo. Lembra, solto, confio, amo e agradeço. Solta o pessimismo, solta a preocupação. Quando nossos filhos vão para uma balada, para um crush, para uma viagem, diz assim: eu te abençoo, eu te abençoo. Troque eu estou preocupado por eu te abençoo. Quando você montar um negócio, diz porque o negócio eu te abençoo. Quando você tocar o teu corpo para fazer o reiki ou alguma energização, diz assim para o teu corpo: eu te abençoo, corpo, eu te abençoo. Então aqui está se falando de confiança, de confiança. Quando, por exemplo, um banco nos dá um crédito, é claro que tem segundas intenções, né?
banco, financiadora, agiotas, eles dão para que eles confiam que vão pagar. Isso é muito triste, né? Uma financiadora não vai dar dinheiro para que ela sabe que não vai pagar. Ela quer lucro, não é uma filantropia, um amor ao próximo. Mas quando um banco dá crédito em alguém, é porque ele sabe que a pessoa tem crédito. É importante também que você dê crédito a você. Dê crédito a você. Sempre, sempre. Não importa no que você faz, tá? Quando alguém pede um mapa para mim ou faz alguma formação comigo, algumas pessoas falam: "As tuas formações online, presenciais, ou o teu mapa é o melhor". Eu digo: "Não sei se é o melhor". Outras falam: "Gostei ou não gostei", mas você pode ter certeza que eu dou crédito ao que eu faço baseado no quanto eu honro os meus alunos, no quanto eu honro o que eu faço. Honro o que eu faço. Então, por exemplo, eu não dou crédito para um monte de bancos, eu não dou crédito para um monte de instituições do governo, eu não dou crédito para financiadoras, a maioria, eu não dou crédito para a justiça, mas eu tenho que dar crédito para mim, eu tenho que dar crédito para os meus alunos, para as terapias, para o yoga, para a astrologia. É importante que você dê crédito para você, e você deixe o descrédito por um monte de outras coisas, tá? Quem cria confiança, quem cria crédito, enriquece em termos de prosperidade. Quem destrói, empobrece. Vocês sabem que o Gasparetto uma vez falou para mim uma coisa incrível? Eu estava começando a minha jornada de espiritualidade, enfim, eu estava montando uma escola e eu falei para o Gasparetto: eu vou montar uma escola que vai crescer aos poucos. E ele falou assim: "Para que crescer aos poucos? Isso é coisa de brasileiro, cresce de uma vez, faz uma coisa grande de uma vez". E eu falei: "Uau, uau". Naquela época eu queria uma coisa grande. Hoje eu penso muito em qualidade. Quando eu estou no Instagram e YouTube, eu não sou uma pessoa cheio de, não sou um influenciador digital, porque se eu quisesse ser, eu falaria de horóscopo, de horoscopismo, falaria de terapias de quinta categoria, falaria, porque, mas eu não quero falar com esse público. Eu quero dar crédito às minhas palavras, eu quero dar crédito ao meu trabalho. E tenho certeza que você também. Então, vê se faz sentido isso que eu falei aqui, tá? Que são esses saberes sistêmicos de prosperidade. Volto a repetir, eu não vendo essas cartas. Isso aqui está na. Você pode procurar no site saberessistêmicos.com. Eu falei desse e falei esse aqui para uma vida mais leve. Então, se você for atender, se você for um astrólogo, um tarólogo, você pode usar isso daqui, ou usar para tirar mensagens para você. Tem muitos tarôs, muitos arcanos que você tira mensagens que são fraquíssimos, que não têm profundidade, que não documentam a grandeza de quem consulta os mesmos, mas esses daqui são extraordinários. Recomendo muito para você esses dois oráculos. E, em seguida, nós vamos falar dos saberes sistêmicos da espiritualidade, que também vai estar falando de nós desatarmos um monte de nós que nos seguram. Só que aí falar de nós espirituais, que são incubos, sucubos, encostos, miasmas, energias perversas, formas de pensamento, que são chamadas na Índia de kama rupa, padrões de pensamentos negativos. Mas nesses dois que eu falei de família e falei de prosperidade. Deixa a tua pergunta aqui para mim, se houver alguma. Meus irmãos, vocês querem me perguntar algo desses dois trabalhos aqui que eu estou mostrando? Eu acho incrível quando você vai fazer um atendimento de tarô para você ou para alguém, você trazer esses oráculos profundos como esse, que tragam respostas incríveis para vocês, ok? A gente tem que sair da normose.
tem que buscar. A gente tem uma vida muito. Nós nos frustramos muito quando não vivemos uma vida plena. Sabe, tem uma vida que a gente chama vida não vivida. A vida não vivida é uma vida que talvez esteja esperando você aí, em algum lugar. Você sabe que hoje eu estava almoçando, eu falei para uma amiga minha: "Vamos remar?" Ela falou: "Ai, jamais vou remar". Ela não sabe que talvez se ela for remar, ela vai encontrar uma das coisas mais lindas da vida dela, que a gente fala: "Eu nunca vou remar". Tem pessoas que falam: "Larga tudo e vai morar em outro país. Ah, eu morro de medo, eu nunca vou fazer isso". Talvez em outro país esteja te esperando uma vida incrível, incrível, incrível. Então isso chama a vida não vivida. Isso vem nos cobrar uma hora, isso vem nos cobrar. Para isso que eu tenho lá o grupo em São Paulo, o Anima Soma, para a gente aprender a lidar com a vida não vivida, para aprender a se soltar de um monte de coisas, tá bom? Ah, já responderam aqui, saberessistêmicos.com. Quem escreveu foi a Sigil Arte BR. Gratidão. Saberes sistêmicos, tá bom? É o que eu. É lógico que essa aula faz parte de um curso que eu dou, que se chama Universo da Astrologia e do Tarô. E se vocês quiserem fazer, o valor é muito acessível. Esse curso, você faz comigo, online e ao vivo, começa em março, ou você já compra ele pronto. O ideal é online e ao vivo, que você ganha o pronto. E lá eu ensino vários, e hoje eu estou ensinando esse daqui que se chama Saberes Sistêmicos. Tem na prosperidade, na espiritualidade e para levar uma vida mais leve. E tem um de justiça também, para quem é advogado, juiz. Esse eu não quis comprar porque eu não entendo disso, tá? Mas existe esse outro também. Cabelo, seu lindo, amo você, amo você. Vamos ver uma moça aqui que me escreve. Gal Clima. Fiz há pouco o seu mapa astral com você e amei. Muito obrigado, Gal. Eu amo fazer mapa astral e amo quando alguém gosta, porque aí eu sei que você está cumprindo com o teu dharma daquelas 2 horas e meia que eu gravo num mapa. Ah, Gal da Paraíba, que é alguém que tem valores muito libertários, como eu, como Cabelo, valores muito hippies, né? E falando sobre o Cabelo, enquanto eu preparo aqui o último tarô, o Cabelo, aquele gatinho que eu falei que faleceu, que está aqui, até aqui comigo, né, o Siddhartha, aqui está a urna dele, veio essa urna parar aqui, tem gente que gosta, outros não gosta. Essa urna aqui, esse gatinho já faz 1 ano que ele partiu, aqui estão as cinzas dele. Então tá aqui. Saber do curso, vocês podem procurar, Rosana, no site Humane Amor, ou escreve no Instagram, Humane Amor, ou no YouTube. E o mapa, a Tati também fez o mapa e amou. Quando vocês falam amou, eu fico muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo. Sou libriano, eu adoro agradar as pessoas. Então vamos em frente. Isso aqui vocês vão adorar e vão poder mentalizar alguma coisa bem legal para a vida de vocês. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos esse oráculo chamado Saberes Sistêmicos na Espiritualidade. E de quem é esse oráculo? É da Simone Arrojo, uma grande amiga, comunicadora, amiga minha, amiga do Roberto Chiniachik, que é o meu mentor de questões profissionais. E a Simone Arrojo, ela estudou constelações familiares como ninguém, se dedicou, investiu, leu, fez formações, chegou no alto da montanha nas constelações familiares. E ela foi convidada para falar das nossas curas espirituais nesse baralho, que é ou que são os saberes sistêmicos na espiritualidade. São 39 cartas, eu vou tirar uma para você que está aqui comigo. E o que é um sistema sistêmico, uma constelação sistêmica? É olhar para trás, olhar para a nossa origem, para o nosso passado,
e ver o que está segurando para que eu tenha essa prosperidade. Eu recomendo demais esse baralho para as pessoas que são terapeutas, que atendem com tarô, com astrologia, ou que querem atender, ou quem são terapeutas vibracionais, ok? Mas agora eu vou revelar uma carta aqui para você. Você vai mentalizar o que está te segurando dentro de um sistema da espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com alegria, com tesão, tesão não sexual, tesão de pulsar. Espiritualidade é saber aproveitar a vida, é tirar as nossas frustrações, a nossa ansiedade, medo, depressão, ok? Então você vai mentalizar essa, fazer uma pergunta que tenha relação com o que está te segurando, e eu vou trocar aqui de óculos, esse daqui brilha menos, e vou revelar uma mensagem para você, baseado aqui na Simone Arrojo, e que tenha relação com o teu Dharma, que melhore a tua vida. Fecha os olhos e vamos lá, vem essa daqui. Eu tenho que sentir bem. Então diz assim, em qual área que você é mais testado? Olha isso que interessante. Em qual área que você é mais testado? É uma reflexão que é importante a gente estar fazendo antes de continuar. Porque, segundo essa visão sistêmica que eu estou compartilhando contigo, é aqui que alguma coisa está te segurando. É na área que você sente que mais a vida te exige. Por exemplo, eu fiz um exercício há muito tempo atrás, que eu tinha que representar num palco o que mais me incomodava. E o que mais me incomodou foi a ingratidão. Nossa, me incomoda muito pessoas ingratas, ou instituições ingratas. Então, por exemplo, o Daniel Cabello está aqui comigo, que é um irmão mesmo. Esse cara é super grato a mim. Tudo que ele fala de bonito sobre mim, e o que ele me agradece é por quê? Porque eu aprendi com o Roberto Freire, aprendi com Gaiarsa, um monte de coisas de liberdade eu passo para ele. Então eu agradeço o Freire, agradeço o Gaiarsa, ele agradece a mim. Então isso é o que me testa mais, a ingratidão. E aí vem, somos testados onde mais precisamos aprender. A ordem, o amor, a disciplina, o soltar, o aprender a receber, o desapegar, o esperar, o agir. Você tem dificuldade de esperar ou de agir, faz muitos planos e não age? Ou você tem dificuldade com o amor, ou por ordem na tua vida? Então, a mensagem vem aqui. Onde você se sente mais vulnerável, aqui é uma chance de um grande salto. Talvez para mim, que sempre tive um problema com a ingratidão das pessoas, aprender a não esperar mais essa gratidão. Talvez esse seja um ensinamento. Se for para você no amor, onde você se sente mais testado, você precisa talvez mudar a tua forma de amar ou encontrar alguém que encaixe com você. Mas aceite o teste de olhar para valer a partir de hoje aonde você é mais testado, mais testada. Você tem medo do ridículo, medo de morrer, medo de não dar conta. Uau! A gente tem que aprender a confiar, aprender sempre a pensar, vai dar tudo certo. Tem um mantra que eu aprendi do mundo espiritual que é assim: eu sei me virar, eu sei me virar, eu sei me virar. Então, essa é a mensagem, tá? Agora, vamos entender terapeuticamente. A Simone Arrojo propõe que você pense primeiro e anota num papel quais áreas da sua vida que você precisa crescer. O que precisa ser ajustado na tua vida? É profissional, é familiar, é amorosa? Você precisa de alguém para te ajudar nesse processo, um terapeuta, um astrólogo, ou fazer uma terapia, ou, ou quando você vai agir, trava tudo. Por que trava tudo? Você vai analisar o que a vida quer te mostrar. Talvez você não esteja fazendo um roteiro, talvez você não esteja pensando passo a passo nessa ação tua,
os passos que você tem que dar. Então, é importante você pegar isso também, e tentar entender nos teus pais, agora que começa a questão sistêmica mais forte, entender nos teus pais se eles lidaram bem com aquilo que testaram a ambos. Por exemplo, vamos imaginar, o teu pai foi muito testado com questão de vícios. Você consegue lidar com os seus vícios? Tua mãe foi muito testada porque ela servia muito, mas não pedia nada para ela, e de repente você só serve também, não sabe exigir aquilo que você tem direito. É legal nesse ponto, porque essa carta saiu para você, então é legal nesse ponto você olhar para trás e ver, aonde que teus pais, o pai e a mãe, foram testados e não souberam lidar com esses testes. Vai ser importante isso. E isso vai te trazer muita, força, muita força. E se você precisar, de mais força ainda, você vai pedir ajuda. Ajuda para lidar com os testes que a tua vida dá. Sabe, quando eu era criança, antes de dormir, eu rezava assim: "Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Menino Jesus e Mãe Maria me protege com o seu manto". Então, sempre antes de dormir, eu pedia proteção. Eu pedia proteção. Às vezes a gente precisa saber pedir para o plano espiritual, para os nossos mentores, não para as nossas amebas, hein? Cuidado. Hoje, com esse negócio de canalização, tem um monte de gente que está canalizando encostos. Quanto mais alto a pessoa fala que canaliza alguma coisa do plano espiritual, mais encosto ela está recebendo. Cuidado com isso. Eh, a questão do pai lidar com vícios, eu falei, a Vânia está aqui, amiga minha, porque o meu pai ele tinha problemas com vícios. E eu soube lidar bem com isso, porque eu sou caretaço, eu não bebo, eu não fumo, mas ao mesmo tempo eu tenho vícios de comprar livros, vícios de viajar, vícios de aprender muito. Enfim, tem umas coisas que eu exagero um pouco. E então é importante você olhar quais foram as fraquezas, do teu pai e falar: "Eu posso, eu posso. Se a vida me testar com alguma coisa, eu posso lidar com isso, eu consigo lidar com isso. O plano espiritual vai me ajudar. Eu vou entender tudo aquilo que eu sou vulnerável, eu vou entender, eu vou compreender as minhas vulnerabilidades e eu vou pedir ajuda, seja ajuda física ou ajuda do plano espiritual". Porque nota essa frase que eu vou falar para você aqui. Quando nós somos vulneráveis, é o começo da cura. É o começo da cura. Ser vulnerável é o primeiro passo para você ser grande. Entender as suas fraquezas é o primeiro passo para você ser forte, para você ser forte. Então, a carta que saiu aqui da Simone Arrojo é: "Em qual área da sua vida você é mais testado?". E eu vou tirar mais uma para você, que a Simone é incrível, ela que fez esse baralho, incrível, incrível. E se você juntar isso com astrologia, numa interpretação de tarô, numa previsão, nossa, você vai ser o melhor e a melhor astróloga do mundo. Então vou puxar uma aqui, para você, um complemento, mais uma lição espiritual para você, aqui. Pensando em você que está aqui comigo, vem. União criativa. Ou seja, eu estava pensando nisso hoje, que a gente tem que fazer as coisas cantando mais, dançando, imaginando, pintando, planejando a nossa vida. Olha o que eu falei agora há pouco. Por que que a gente não consegue criar? Porque não planeja. Faltou essa palavra e agora vem essa palavra. Planejar, passo a passo, fazer um desenho. Uma forma da gente sair do drama na nossa vida, dos nossos dramas, é criarmos. Às vezes até, por exemplo, tem a arte terapia, você está cheio de dramas, pensamentos negativos, faz uma pintura bem feia, expressa isso.
Quando eu era moleque, eu pintava a óleo, saía cada coisa horrorosa quando eu estava mal na escola, no amor. Expurga isso, faz uma catarse. Aquilo que Freud falava de limpar a chaminé, que das terapias freudianas é o que mais limpa, é o que a minha irmã Lila Shakti, minha amigona, faz. Quando ela está mal, ela canta, ela põe uma energia tudo para fora, ela limpa, ela expurga um monte de coisa. E eu vou falar uma hora, até aproveitando, vou falar desse tarô também, que é o tarô das lobas, que saiu agora, que fala dessa arte. Esse tarô das lobas é baseado no livro As Mulheres que Correm com os Lobos. Se eu fosse do MEC, Secretaria de Educação, essas coisas, eu tiraria a sexta série do primário, tira. Não teria matemática, nem inglês, nem português, não teria nada. E só teria o estudo das mulheres, do livro, As Mulheres que Correm com os Lobos. Tiraria tudo e só teria esse livro. Ah, mas e quem é homem? Vai estudar a mulher. Vai estudar a mulher. Porque a capinha não está aqui dele agora. Porque esse texto, As Mulheres que Correm com Lobos, eu nunca vi um texto onde se vai tão fundo no psiquismo feminino. Nunca vi. Inclusive, tem essa mulher aqui, que eu acho uma das cartas, que é La Loba, que é a força da loba, que é a mulher, ou a mulher do homem, que dança pelada para a lua, que entra numa cachoeira pelada à noite. É aquela mulher, deixa eu ver o que está escrito aqui, algumas coisas, que é um estado de inconsciência, aquela mulher que enfrenta todos os perigos para proteger os filhos, aquela mulher que é a deusa grega Perséfone, que ela é raptada por Hades, que ela vai para o inferno, mas ela sabe se virar. Esse arcano, que tem relação com a mensagem da Simone, fala, e eu acho isso lindo, de assumir novos riscos na vida. Assumir novos riscos com essa força da loba. Mas eu quero gravar uma aula para você só falando desse livro, As Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que toda mulher tem que ler, todo homem tem que ler. Eu acho que tem que pegar uma série do ensino fundamental, sei lá, pega um ano aí, não tem matéria nenhuma, só estuda esse livro. É claro que eu estou brincando, ou não, ou não. Estuda esse livro, teatro, pintura, rock and roll, tocar um instrumento musical, dançar o forró, dançar as músicas xamânicas, ensina jardinagem, fazer a própria comida, educação financeira e mulheres que correm com lobos. Ensinar o que é essencial. Eu sou a favor que a escola ensine o que é essencial. E as mulheres que correm com os lobos, e para quem já leu o livro, é fácil de achar, saiu esse tarô agora, o tarô das lobas, que é muito profundo, que fala dos nossos tesouros interiores. Você tem tesouros interiores incríveis. E você tem uma vida que está te chamando. As mulheres que correm com os lobos, elas sabem que tem uma vida esperando ela em algum lugar. Que tem uma hora que a gente tem que, com criatividade, mudar toda a vida. Com criatividade, gerar uma outra vida. Não fazer sempre a mesma coisa. E é incrível, tá bom? Incrível. Eu não vendo nenhum desses tarôs. Esse daqui é da editora Gráficos Unidos. Tarô das Lobas. Editora Gráficos Unidos. Maravilhoso, maravilhoso. E complementa a mensagem, então, da Simone. Cadê? Agora eu guardei aqui. Que fala de nós sermos mais criativos. Ou, como diz aqui a amada Lila, criatividade é uma mulher que existe em nós. Criatividade é o feminino. E pensar é o masculino. Por isso que eu ensino, pense menos e sinta mais. Pense menos e sinta mais. Então fica aí as dicas desses 3 baralhos maravilhosos. Deixa eu mostrar aqui. Se você vai atender bastante, tenha os 3, se você for atender bastante. Que é
saberes sistêmicos da espiritualidade, saberes sistêmicos para uma vida mais leve e saberes sistêmicos para prosperidade, ok? E em algum momento, na tua aula, se você está estudando comigo astrologia e tarô, eu vou te ensinar a fazer uma interpretação astrológica e colocar uma carta sistêmica para cada casa astrológica. Aí nós misturamos esses 3 baralhos, são 39 cartas, dá 4, 8, 12, dá 117 cartas, e eu vou distribuindo para mostrar caminhos. O tarô, ele é feito, a palavra tarô, lembra, significa caminho real. Tarô, o caminho real. Então, tarô não é para saber as coisas, não é para tira uma cartinha para mim, que horror, como você se trata mal, como você se diminui, como você se diminui. É você falar por onde eu vou, que caminho seguir, consultar o tarô e perguntar como eu posso ser grande, como a semente que eu sou, que você é, que eu sou, que nós somos, pode se tornar uma grande árvore. Como que eu posso viver a vida que tem que ser vivida? Como que eu não posso abandonar umas partes da vida? O que que falta eu viver? O que que é a vida não vivida ainda para mim? Que a mulher que corre com os lobos pensa, ela questiona: o que é a vida não vivida? O que ainda o que eu já fui chamada ou chamado, mas ainda não adentrei? Então olha quantas perguntas que você vê e pega esse mundo careta, esse mundo de só pensar, e como diz a Lila, minha amiga, dá uma banana para esse mundo mesmo. Como diz o Cazuza, nada de gente careta, nada de situação careta, nada de fazer as coisas por fazer. Faz as coisas com capricho, com criatividade, tá bom? E falei dos 3 arcanos aqui, dos 3 baralhos maravilhosos de constelação sistêmica, que todo terapeuta tântrico, terapeuta vibracional, terapeuta astrólogo e tarólogo, que é onde mais se encaixa aqui, traz essas informações para acrescentar no teu trabalho. E em breve me aguarde aí que eu quero falar desse trabalho maravilhoso que são o Tarô das Lobas, baseado no livro As Mulheres que Correm com os Lobos, Dançam com os Lobos, Correm com os Lobos. Se você tem filhas, lê esse livro, dá para elas. Você acredita que o interior da mulher é um universo sem tamanho? Lê esse livro. Depois adquire esse tarô, pesquisa, tá, sobre as informações que estão aqui. Eu queria ver se tem alguma coisa mais a acrescentar aqui do La Loba, La Loba. Quem gosta de sagrado feminino, quem gosta de empoderamento feminino, isso aqui, a mulher loba. A mulher loba que está aqui nessa figura. Gratidão. Meus irmãos, que bom que você sai cheia de energia, Tati, fico feliz. Vocês querem me perguntar algo? O pessoal do Instagram não vai adiantar vocês me perguntarem nada, porque já vai cair. Agora o Instagram ficou 1 hora só, não é? Eu sempre gosto de fazer lives 1 hora e meia. Por quê? Porque vocês merecem. Toda segunda, às 7 horas, 1 hora e meia comigo. Tá bom? E então eu já vou fechando aqui essa nossa conversa. Foi lindo. Estamos chegando aí em março, 1000 formações na Humana Amor, terapeuta tântrico, astrologia e tarô, reiki presencial comigo lá no Espaço Dalma, junto com o Vinícius Rastrelli. 1000 coisas acontecendo e vai ser lindo ter você, tá bom? Eu honro você, eu amo você, eu te abençoo, assim como espero que você me abençoe, que você tenha uma vida extraordinária, uma vida extraordinária. Muito obrigado.